Oi, bênção, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? É isso, eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma coisa muito interessante que aconteceu assim na minha vida e que eu senti de vir conversar, de voltar a conversar. O intuito é falar rapidamente com vocês a respeito de sinais da vida. Bora pirar comigo? Eu acredito que essa questão de sinais da vida, ela não apareceu por acaso pra mim. Inclusive, foi um sinal pra eu voltar pra cá, pra eu voltar a falar com vocês, pra eu voltar a falar com alguém que não seja eu mesma, doida. E pra mim foi como um chamado, como, sei lá, volta, conversa. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, muita piração. Tanto é que eu vou criar a minha religião, piracionismo, né? Não é verdade, não é uma religião, é uma seita. Porque é só de loucuras. Mas eu senti, sabe? Tipo, cara, eu tenho tanta coisa que eu aprendi ao longo dessa vida. Não tô falando que eu sou nenhum Buda, tá? Não cheguei em nenhum Nirvana, muito pelo contrário. Às vezes eu tô no fundo do poço. Mas é que eu sempre fui muito pirada em desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar horas e horas sobre sincronicidade, vida, universo, todas as religiões possíveis. Adoro pirar sobre isso. E tava me consumindo por dentro, não tem ninguém pra pirar sobre isso. Pirar só eu mesma, tava muito chato, sabe? E aí, de repente, eu vi vários sinais, né? Assisti um vídeo do Cadu Caçaú, já falei dele algumas vezes, mas vou deixar o link do vídeo que eu assisti dele, que foi literalmente falando pra começar um canal no YouTube. E o vídeo da Lucilena Galvão, uma filósofa, professora, palestrante, uma deusa. Eu sou completamente apaixonada por ela. E aí eu vi um vídeo dela sobre sinais da vida, né? Na verdade, a minha psicóloga me recomendou um vídeo dela e esse vídeo me levou para esse dos sinais da vida. E eu fiquei simplesmente encantada e pensando, é um sinal, horas. Porque eu tenho muita vontade de falar, sabe? E falar sem pretensão, falar sem ficar criando todo um cenário, toda uma coisa. E todos os meus vídeos que eu criei aqui no YouTube, o canal ele foi criado com o intuito de falar as paradas do meu coração, de falar tudo o que eu já aprendi na vida. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer isso, eu vou criar o canal. Mas aí eu criei um canal pensando em quê? Em dinheiros. Sim, meu bem. Eu pensava em ganhar milhões com o meu canal. Por quê? Porque ele foi criado em 2023. 2023 não é segredo pra ninguém. Pra quem quiser ouvir, eu grito que foi um ano bosta. Assim, não foi um ano bosta, desculpa a espiritualidade. Foi um ano muito fodido pra minha cabeça. Mas eu aprendi muito, eu cresci muito, eu fui no fundo do poço, de novo, voltei, entendi qual é que é da vida, na questão de rasteiras. Foi a segunda vez tomando a mesma rasteira da vida, entendendo as coisas. Então, assim, foi um ano bom para aprendizados, mas porra, eu sei que a gente aprende mais pela dor e tal, né? Foda. E aí eu criei o canal em 2023, que eu tava assim, zoadaço na cabeça. E aí, quando eu pensei em voltar, que eu vi todos esses sinais da vida, eu pensei em voltar. A espiritualidade, né, o meu ponto espiritual, como diz Paulo Abreu, falou o seguinte pra mim, muito bom, muito interessante. Gostamos da ideia. No entanto, você tem que parar de olhar para cifrões e entender que as suas palavras não podem gerar cifrões, mas as suas palavras devem gerar sementes. Isso, meu caro amigo, bateu muito fundo, porque enquanto eu pensava em gerar cifrões, eu não conseguia me conectar com essa porra desse canal. Uma coisa que eu queria fazer, eu estou aqui porque eu quero conversar com vocês, eu quero falar, e nem que ninguém escute, se isso aqui ficar registrado para futuramente alguém ver, ou eu mesma, né? É muito importante pensar isso, ver já tá valendo. Então, enfim, essa introdução não era pra ser tão longa assim, mas eu preciso explicar pra vocês por que eu estou do nada aparecendo, porque foram sinais da vida. E com esse vídeo da Lucilena Galvão, eu entendi, finalmente, que life is not a bitch. A vida, ela conspira a nosso favor. A vida, ela trama ao nosso favor e não contra a gente. Até porque se a gente for pensar que a vida está jogando contra nós, pô, mas que é isso?
Não faz sentido, como se houvesse um grande arquiteto contra nós. Que é a maior prova de vitimismo do que achar que as coisas estão sendo arquitetadas contra nós. Quando eu entendi isso, eu pensei, nossa, Bianca, dá uma segurada. Você não está vivendo num episódio de Black Mirror onde você é a protagonista e tudo o resto é uma simulação e tudo está sendo feito para que você só se foda, não é isso? E entendendo isso, algumas coisas despertaram, algumas engrenagens giraram dentro de mim, mas isso faz mais ou menos 2 meses. Ou seja, o processo ele ainda é lento. Calma que a gente vai chegar lá. Eu acho muito legal quando eu percebo uma situação, um sinal da vida, que agora eu entendo que são sinais da vida, e eu conecto com outros saberes. Isso que é o mais gostoso de você ter muito saber, de você pesquisar, quando você consegue conectar esses saberes. E uma coisa que eu fui lembrada, né, nesse rolê aí dos sinais da vida, foi sobre O Poder do Agora, um livro do Eckhart Tolle, esse nome aí, aonde ele fala sobre nós sermos observadores da nossa vida, né? Estarmos vivendo o momento presente. E viver o momento presente nada mais é do que observar o que está acontecendo, observar os seus próprios pensamentos. Estar no presente, observar a sua mente. Até porque a nossa mente, se a gente não observa ela, ela vai como um trem desgovernado, fazendo a gente viver no impulso. Então, quando a gente para e observa a nossa vida, nós estamos vivendo no presente, nós conseguimos observar melhor o que está ao nosso redor. Observando melhor o que está ao nosso redor, a gente consegue entender os sinais da vida. Basicamente, é fácil esse processo? De forma alguma, né? Senão a gente não teria que tomar chacoalhões e tapas da vida para conseguir ver os sinais. Inclusive, vou deixar aqui embaixo e o link vai estar em algum lugar. Desse vídeo de 1 hora e pouquinho da Lucilena Galvão, que passa como se fossem 20 minutos, eu te garanto, e que é muito essencial pra gente entender as sincronicidades, entender, porra, mas eu já passei por isso, eu já senti isso, eu não tô percebendo isso, nossa, isso daqui parece que foi um tapa de luz na minha cara, porque foi. Acho muito legal quando a Lucilena fala pra gente que se foi um tapa, foi uma coisa muito forte, foi um chacoalhão, é porque a vida já vinha te dando sinais ao longo do tempo e você simplesmente cagou para esses sinais. Ou então não conseguiu perceber, porque a sutileza, a vida é sutil, né? Aí talvez a gente não entenda essa sutileza, por quê? Porque somos grosseiros. A matéria, ela é grosseira. E quanto mais ligados à matéria, mais materialistas, mais grosseiros nós ficamos, no sentido de não entender o mundo sutil. Tô falando para todo mundo abrir mão do dinheiro e viver numa montanha? Não. Estou dizendo que quanto mais a gente é apegado à matéria e não entende a matéria como sendo apenas uma forma de passar pela vida, uma necessidade, o conforto é uma necessidade e tudo mais, a gente se apega à matéria e a matéria se torna o nosso Deus, a gente perde a percepção, a minúcia do mundo sutil. E aí quando a vida dá esse chacoalhão na gente é porque ela já mandou vários sinais sutis, mas nós não conseguimos observar. E pra mim, toda essa história de voltar para o YouTube teve sinais sutis até a vida me dar um chacoalhão de 2 vídeos seguidos, a minha psicóloga falando pra mim, eu senti muito essa necessidade, um sufocamento de meu Deus, eu não tenho pra onde ir, não tenho com quem falar, eu não tenho quem me escute por horas falando sobre isso. Talvez até tenha, mas aí é minhas questões pessoais de não procurar as pessoas, né? E o que eu quero mais falar sobre sinais, porque eu quero voltar falando sobre isso, porque pra mim isso é muito importante. Isso foi um dos pontapés para eu começar a voltar a perceber e a me conectar com a vida. Símbolos existem o tempo todo por aí, né? Uma borboleta pousando não sei na onde, você vai entender como um símbolo. Você pede respostas para o universo, ele vai te mandar um passarinho e você vai entender aquele símbolo. Porque é pessoal também. Existem símbolos universais, mas também existe o símbolo pessoal para cada situação. Eu nunca vou esquecer quando a Paula Abreu falou uma vez sobre um sinal que ela estava pedindo para o universo. Acho que ela ia fazer uma transição de carreira, alguma coisa assim. E ela estava pedindo um sinal. E aí ela parou em algum lugar na rua, olhou pro chão e aí tinha um bueiro escrito força e luz. Pra ela aquilo foi o sinal.
A Lucelena, no vídeo dela, ela fala vários sinais que ela teve. E coisas mais aleatórias, de lugares que você nem imagina. E que são realmente sinais. Quando você para pra pensar, já aconteceu com você. Tenho certeza que já aconteceu com você. Você pode chamar de acaso, você pode chamar de coincidência. Mas eu acredito que seja o próprio universo falando com você. A vida falando com você. E aí, eu comecei a lembrar de todos os sinais que eu já tive, todos os momentos onde eu me sentia conectada com a vida e via esses sinais, sentia as sincronicidades, os números iguais. Quando eu comecei o meu trajeto pela espiritualidade, muitos números iguais, muitas placas com frases que, cara, caíam como uma luva na minha vida. E recentemente, pra mim isso foi um sinal da vida, eu tava procurando uma presilha de cabelo, né? Eu fui no banheiro, no lugar onde eu sempre deixo aquela presilha. E eu não enxerguei aquela presilha, pendurada ali no lugar onde eu sempre deixo. Rodei a casa inteira, procurei em todos os lugares. E aí voltei pro banheiro já desiludida e lá estava a presilha, presa no mesmo lugar onde eu sempre deixo. Na hora eu pensei, estou doida? Talvez. Mas isso também pode ser um sinal. Porque para todo louco, qualquer coisa vira um sinal, né? Então aquilo para mim era sim um sinal da vida. Era a vida falando comigo, Bianca, as coisas estão na sua frente, você só não está vendo elas. Por quê? Porque várias coisas, né? Vários probleminhas. E isso é muito claro para mim. A solução tá na minha frente, as respostas, o que eu procuro tá muito na minha frente, tá muito na minha cara. Mas são tantas coisas que eu fico preocupada. Não pode ser tão simples, né? A gente tem que complicar. Se não tá aqui, tem que estar em outro lugar. É sempre fora, a resposta é sempre fora, nunca tá dentro. Eu interpretei aquilo conforme a minha necessidade. Então, esse episódio me reforçou muito essa questão do que eu vi no vídeo da Lucelena, que me reforçou também o entendimento de que, tá, entendi. Eu quero voltar a escutar a vida, então é isso. Eu vou me abrir aos sinais, eu vou me abrir às percepções. Minha proposta é com esse retorno, que você volte a olhar para a vida, assim como eu voltei a olhar para a vida também. Eu voltei para o caminho da espiritualidade, voltei a ver um pouco mais sobre coisas de desenvolvimento pessoal. Eu tô voltando para esse meio a fazer estudos sobre desenvolvimento pessoal, coisas místicas da vida, esotéricas. Estou retomando o tarô também muito lentamente. E é importante porque a gente entende a vida como nossa inimiga, como jogando contra nós, sabe? Eu sou a pessoa que mais fala. E eu tô tentando parar, não é de uma hora pra outra, mas eu tô tentando parar de falar que life is a bitch. Porque não é. Quando a Lúcia falou isso, do tipo, cara, a vida trama a seu favor, eu fiquei muito impactada. Confesso, porque pra mim, a vida, ela tramava contra mim. Como assim, né? A vida trama ao meu favor e é só cagada atrás de cagada. É porque não é a vida que faz as cagadas, né? Sou eu mesma. E pensar que, por que a vida vai estar tramando contra mim? Eu entendo que a gente pensar que o universo, ele trama contra nós, é muito síndrome do protagonista, né? De achar que todo o universo tá querendo foder com apenas um ser. E todo mundo tá indo bem. Mas você não. Então, isso eu já tinha entendido que também não é por esse caminho. Até porque a minha psicóloga adora falar pra mim. Pra eu parar de achar que eu sou tão importante. Doeu nas primeiras vezes. Mas é a coisa mais real e que mais traz a gente pro agora, sabe? Bota a gente no chão, pra vida, pra realidade. Tipo assim, para. Não é tudo sobre você. Ah, fulano no trabalho. Não é sobre você. É sobre o fulano com o trabalho. É sobre o fulano e a vida dele. Ah, mas as pessoas estão olhando pra mim com cara feia. Para com essa síndrome de perseguição. As pessoas não estão... Tá todo mundo lutando as próprias batalhas, não tá? Tá. Então, como que elas vão ter tempo pra parar e ficar pensando na sua vida? Então, é uma coisa que eu tenho muito. E no meu caso, todo mundo tá mal por conta de mim. Nossa, eu sou as 10 pragas do Egito, né? Do jeito como eu falo, como eu penso. Então, eu comecei a parar de pensar isso sobre o universo. Mas eu ainda entendia que a vida... ela não estava a meu favor, a vida só queria que eu me ferrasse mesmo, e não faz sentido pensar assim. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, faz todo sentido pensar que a vida trama ao meu favor, porque é a minha vida, e a vida, essa coisa, esse elemento, esse ser, esse negócio,
ele não tá contra mim, não tem ninguém jogando contra mim. A única pessoa que joga contra mim é a minha própria mente. A vida, ela quer que eu prospere, que eu seja feliz, que eu seja abundante. E todas essas coisas, elas são conquistadas. Conquistadas a partir do momento que eu me coloco no eixo, no momento presente e vivo a vida. E observo e entro no flow, como eu gostava de pensar e sentir que eu estava no flow da vida. Logo que eu comecei os meus estudos espirituais, de desenvolvimento pessoal, quanto mais eu aprendia sobre mim, sobre esse mundo interno, sobre a espiritualidade, mais eu me sentia no flow da vida. E era uma coisa sensacional. O Cadu Saul tem uma fala que eu vou tatuar na minha alma, que eu já tatuei na minha alma, que a abundância é ter a fruta no pé. Depois de entender isso, para mim a abundância ela tomou outra forma. Não é mais sobre o dinheiro, é sobre o ter o necessário. E isso é uma coisa que eu quero muito falar com vocês ainda, sobre ter o necessário. Mas quando eu entendi isso, né, e eu me lembrei, quando eu vi esse vídeo, quando eu pensei, eu quero voltar a estar assim com a vida, eu lembrei do flow da vida, eu lembrei dessa manifestação, eu lembrei dessa frase. Entende como as coisas elas vão se concatenando conforme você se abre para pensar? Conforme você não vive no automático, conforme você olha para sua mente e diz que ela não é mais o seu mestre, e sim o seu servo. É muito louco. Isso é realmente a questão de as respostas estão aí dentro, de tudo que você já viveu, tudo que você já pesquisou, tudo que você já aprendeu. Só que a gente acaba se fechando, então e se esquecendo desses conhecimentos, jogando para lá, porque quando tá difícil, é o que a gente menos pensa, porque as respostas elas estão no plano sutil. Esse monte de ideia que foram caindo uma sobre a outra na minha mente, elas não vieram de uma forma como uma pancada. Eu precisei parar e pensar, nossa, eu acho que a vida é então uma coisa bonita. Eu estou vivendo, eu quero ver no flow da vida. E isso foi vindo de uma forma que eu fui tirando as camadas de crenças ruins sobre a vida e as coisas começaram a se encaixar. Não é de uma hora para outra, eu ainda não estou nesse flow da vida, eu não me sinto nesse flow da vida, mas eu sinto que eu estou caminhando para ele, é como se eu estivesse chegando nesse rio, eu estou abrindo a mata novamente para chegar nesse rio. E é isso que eu quero deixar de maior mensagem aqui. Abre a mata da sua vida e para chegar nesse flow, para correr junto com ela. Pode ser que tenha surgido um monte de ervas daninhas. Vamos tirando elas com calma, abrindo espaço para voltar a olhar para a vida como uma coisa bela. Então, esse vídeo é o sinal para que você volte a olhar para a vida como sendo uma coisa bela, como sendo gostosa, como sendo boa de viver. Isso torna a vida mais leve, não menos difícil, mais leve. A gente consegue passar pelas dificuldades com um sentimento de vai passar. O que eu tenho que aprender aqui? O que eu consigo extrair de bom daqui? Mas sem ficar parado, sabe? E entendendo esses sinais da vida, quando eu cheguei no vídeo do Cadu, o título é esse: se você quer criar um canal, aqui está um resumo de 10 anos, que eu vou deixar aqui embaixo também. Quando eu vi esse vídeo dele, eu pensei, caraca, eu acompanho ele há um bom tempo, eu vi todas as mudanças que ele teve e eu não deixei de gostar, deixei de acompanhar um tempo, voltei e olha que interessante tudo que ele tá falando. Não é uma jornada fácil criar vídeo no YouTube, e foi isso que eu pensei, não é fácil criar vídeo no YouTube. É difícil crescer, é difícil você ter seguidor, é difícil ganhar dinheiro, ainda mais eu. Tô vendo muito uma vida low profile, eu posto 1 ou 2 coisas no Instagram por mês. E olhe lá, então é difícil manter essa assiduidade e tudo mais. E aí veio, né, a mensagem da espiritualidade para mim sobre as minhas palavras não serem cifrões, mas sim semente. Porque se falar isso daqui é só por falar, então não vai rolar. Comigo não vai rolar, porque eu não sou assim. Eu não sou vidrada no dinheiro. Eu gosto do dinheiro, tá? Não tô falando que eu não gosto de dinheiro, não. Dinheiro traz felicidade, sim. Mas a forma de fazer dinheiro, pra mim, ela é diferente disso daqui. Isso daqui é uma forma de fazer conexão, fazer amizade, falar,
compartilhar é muito gostoso. E foi aí que eu entendi que a forma como eu fiz o meu canal no YouTube até agora foi muito errada, porque eu fui pensando em ter muitos seguidores, muitos viewers, pra me dar dinheiros, e é isso. Não é isso que eu quero. Quer dizer, se acontecer, aconteceu. Mas não, eu quero que isso daqui seja um lugar de intimidade, da gente conversar, de eu falar minhas aspirações. Quem se identificar, identificou. Quem não gostou, pode tacar o hate aí, fazer o quê? A vida é assim, não dá pra agradar todo mundo. E então, é sobre isso. E aí, quando eu vi esse vídeo dele, eu entendi, cara, por que não voltar? E aí a espiritualidade veio, pá, falou isso aqui pra mim, e eu entendi que era o momento. E isso, querendo ou não, se encaixa muito no sinal da vida. Ora, os sinais da vida, eles não são sempre só uma borboleta, um passarinho, ou sei lá, um cantar de um pássaro às 5 da manhã, na hora que você acordou. Não, os sinais da vida também são vídeos, são, sei lá, sopros, as inspirações que a gente tem, muitas vezes não sabe da onde, são sinais da vida, da própria espiritualidade que nos acompanha. E isso foi muito um chamado, foi muito, acorda, vai lá, faz esse negócio, você gosta, planta semente. E um terceiro ponto, né, que sinais da vida, vamos lá, vamos recapitular, sinais da vida com Selena Galvão. Outro ponto de sinal, que é o retorno ao YouTube com o Cadu Saul, e Eckhart Tolle com o poder do agora, que eu sinto que essas coisas casam muito bem, principalmente o sinal da vida com o poder do agora, casa assim excelentemente, porque quando você para de ser apenas reativo com a vida, você passa a ser uma pessoa que observa, pensa, planeja e age. Você se torna uma pessoa muito mais centrada, equilibrada e vivendo no flow da vida. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu já li ele inteiro? De forma alguma. Mas eu li o Praticando o Poder do Agora. E esse livro é muito legal também, tá? Eu confesso que eu preciso. É um livro, o Poder do Agora não é um livro para todo mundo. Ele é difícil, ele é complicado. Se você não tá no momento para ler ele, você não vai conseguir. Então, por que não começar pelo Praticando o Poder do Agora? Que foi o que eu fiz, foi por onde eu comecei. E ali eu já senti uma coisa muito louca, de você observar seus pensamentos. Cara, quando você observa seu pensamento, acontece um fenômeno bizarro. Que de repente é como se você estivesse sentada, olhando para uma pessoa, falando e fazendo coisas, e aquela pessoa é você mesma. Olha a piração, pega essa piração. Você tá observando alguém fazendo um escândalo, falando umas coisas absurdas, e aí de repente você percebe, essa pessoa sou eu. E aí você olha pra sua mente e fala, mente querida, seja menos. Eu tô vendo o que você tá fazendo, e não é isso. O poder que existe em falar para sua própria cabeça, é você quem tá pensando e não sou eu, é fenomenal. Fiquem com isso. De verdade, quantas e quantas vezes a minha cabeça tá descendo pau em mim mesma e eu simplesmente lembro que eu sou observadora, eu sou quem manda. Eu escuto isso, eu pego tudo isso que está sendo falado e falo, ei, é você quem tá dizendo, isso não é verdade, isso não sou eu. E os pensamentos, eles silenciam. Na hora, o ego cala a boca. É incrível. E para mim, o poder do agora, ele tá muito relacionado com esse controle do ego. Não a subjugação do ego, de forma alguma, mas o controle. Porque o ego faz parte da nossa essência, a personalidade ser humânica. Então a gente precisa do ego. Eu entendo o ego como a carta da força. Um dia eu falo sobre isso. Mas ser observador é se pegar pensando, sabe? É realmente você começar a observar. Talvez um dia eu explique melhor sobre isso, porque é uma coisa complicada, parece meio operação, parece meio drogas, mas não. Então você observar, isso foi muito importante, voltar a fazer isso, voltar a observar a minha mente. Porque assim eu estou no momento presente. E mais uma vez, estando no momento presente, eu consigo observar os sinais da vida de uma forma muito mais clara e verdadeira. Por isso que eu acho muito importante a gente ser observador. Ler esse livro, ou pelo menos buscar qual é a filosofia. Joga no chat GPT, me explique sobre o que é o poder do agora. Me dê o 80-20
do que você saber sobre o poder do agora, tá? E aí, se você achar interessante, vai buscar o livro. Vai na sua biblioteca aí municipal, compra o livro pela internet, vai num sebo e leia. Se for muito difícil começar pelo poder do agora, comece com o praticando o poder do agora. É a dica que eu dou. Porque quando a gente faz isso, a gente se torna observador das nossas vidas, a gente vive no momento presente. Cara, é outra coisa. É fenomenal quando você não é só uma pessoa que reage à vida. Quando você sabe que você está vivendo e você planeja, você pensa. É muito bom. Você não se torna uma pessoa fria e calculista, você se torna uma pessoa equilibrada. Bom, bênçãos, é isso. De repente, sinais da vida, e eu aqui. Porque pra mim foi um sinal da vida, um chamado muito forte, uma coisa do tipo, vai caralho. E cá estou eu, porque é muito gostoso falar. Eu adoro falar, dá pra perceber. E assim, a minha intenção não é que isso daqui viralize, que esse canal cresça e tenha 1 milhão de seguidores. Não tô menosprezando o poder de vocês. Eu vou postar 100% na distribuição orgânica do universo e da vida com os meus vídeos. Se for uma pessoa escutar o que eu tô falando, a vida vai levar até ela. E vai ser uma distribuição orgânica do universo. Porque é isso. É só sobre falar coisas que há muito tempo eu pesquiso, eu guardo, eu fiz correlações. E não quer dizer que eu estou falando as coisas mais certas do mundo, nem as mais erradas. São as que fazem sentido pra mim. E se de alguma forma fizer sentido pra você, a minha missão já foi cumprida. Se não fizer sentido nenhum, bora discutir sobre isso, tá? Eu quero crescer, eu quero aproveitar ao máximo essa existência para agregar conhecimento, para nas próximas existências eu trazer esse conhecimento e a vida ser muito mais fluida. Se você também gosta das reflexões, das inspirações, bora junto, que eu pretendo trazer muito mais coisas que eu já aprendi, continuo aprendendo, as conexões que eu faço. E, bom, é isso, bênçãos. Muito gostoso estar de volta, conversar com vocês. Um grande beijo no seu coração, eu te amo e até a próxima!